E aí pessoal, espero que vocês estejam maravilhosamente bem e no vídeo de hoje veremos como desenvolver de forma segura. Então para você que quer saber como o AppSec, como o cara de Red Team, eles descobrem e identificam vulnerabilidades na sua aplicação, para você que quer saber como os desenvolvedores corrigem essas vulnerabilidades e veremos tudo isso na prática hoje. Então vamos lá. O primeiro passo que eu quero fazer aqui é configurar o meu ambiente. Então iremos utilizar Python com Django para construir o nosso projeto. E o que é esse projeto, Lucas? O projeto é uma aplicação que vai fazer pings em outras máquinas. Ah, Lucas, para que uma pessoa vai querer fazer ping em outras máquinas? Vamos supor que é um cara de infraestrutura que ele quer fazer um mapeamento da sua infra. Sua infra cresceu tanto que ele não conseguiu acompanhar e não fez o inventário para isso. Então agora ele quer identificar quais são as máquinas que existem no seu ambiente. Então, show, a gente sabe que a gente vai construir uma aplicação que vai fazer ping, iremos utilizar Python com Django e para nossa esteira de segurança iremos usar o Triv como SCA e iremos usar o Bent como nosso SAST. Beleza, então vamos lá. Nosso primeiro passo vai ser vai ser configurar o nosso ambiente virtualizado aqui do Python. Lucas, para que isso? Vamos usar Env. Para que isso, Lucas? Vamos supor que você tenha 10 projetos de Python com Django aí e cada um use uma versão diferente do Django. Então um usa o Django 3.0, o outro usa o Django 4.0. Então a gente precisa virtualizar o Python só para esse projeto específico. E como a gente faz isso? Vocês primeiro precisam instalar a Env, né, no caso, vai fazer é esse comando aqui. Eu vou deixar nos comentários e vocês dêem uma olhadinha, mas seria esse comando aí para instalar. Eu já tenho instalado, então agora eu vou criar a minha Env. Vocês podem ver até que já criou aqui a pasta, então a Env já foi criada aqui. Então agora é só eu ativar ela. Beleza, já estou com ela ativada aqui, ó. Foi bem rápido, já está aqui no terminal, então isso aqui já está dizendo que está tudo certo. E beleza, o nosso projeto vai ser em Django, então já vou instalar o Django aqui. Está sendo instalado. E eu vou fazer o pip freeze requirements, já para deixar as nossas configurações certinhas. Então, beleza, está aqui o nosso environment. Eu vou descer um pouquinho essa versão aqui de Django, que está muito atual. Vou pip install -r requirements para instalar as dependências que estão aqui. Vamos ver agora se mudou. Pronto, mudou. Então beleza, a gente já está aqui no caminho certo. Show! Antes de começar a desenvolver com Django, eu vou fazer umas configurações aqui básicas. O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo chamado git.ignore, porque iremos usar o nosso GitHub para fazer a nossa esteira de desenvolvimento. .git.ignore. Vou colocar o env para não subir lá no GitHub. E vou criar uma pasta chamada aqui .github. Dentro dela eu vou criar uma pasta chamada workflows. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado security.yaml, que vai ser a nossa esteira de segurança. Eu já criei aqui, depois vocês vejam isso com calma, mas basicamente o que eu estou dizendo aqui, ó, para todas as branches vai rodar esse scan, essa esteira. Primeiro ele vai fazer algumas configurações de repositório, vai instalar o Python, dizer a versão do Python, vai instalar as dependências, por isso que eu já coloquei aqui o requirements, para ele instalar tudo que a gente foi instalando. E aqui já está o Triv, que vai ser o nosso SCA. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai identificar, ó, essa biblioteca que você está usando está vulnerável a uma vulnerabilidade específica. Ele vai alertar lá, a gente vai ver isso daqui a pouco. O Bento vai ser nosso SAST. E o OSPZAP aqui, em teoria, ele não está funcionando bem, mas seria o nosso DAST. Mas beleza. Vamos continuar nosso projeto aqui agora. Já criamos aqui a nossa esteira. Ignoramos o que não é para ir. E show. Agora vamos criar o nosso projeto em Django. Para isso, a gente vai ter que rodar um comando chamado Django admin start project. E eu vou criar aqui o nosso projeto chamado Pingador. Foi criado aqui o projeto com já alguns arquivos padrões. O settings.py ele serve justamente para fazer a configuração do ambiente do sistema. Então,
eu só quero que, sei lá, configuração de middleware aqui também. Mas eu quero usar um banco de dados X, ele vai setar aqui, aqui a gente está usando SQLite, mas você poderia usar Postgres, poderia usar MySQL, enfim. Então, beleza, a gente já criou aqui o nosso projeto, a gente vai ter que criar agora o nosso app. Não esquece de colocar o app aqui em instalar de apps, coloca aqui o core. Beleza, a gente criou aqui já o nosso app, tá aqui em core, criamos o nosso projeto, beleza. E agora a gente vai precisar fazer algumas coisas. Eu vou criar aqui, vim ali de comando mesmo rápido. Vou criar aqui uma pasta. Vou entrar aqui em core. Vou criar uma pasta aqui chamada templates. Vou entrar dentro de templates. Vou criar aqui uma pasta chamada core. E vou voltar aos diretórios. Voltei 2 diretórios ali. Eu vou dar um migrate aqui para o Django. Ele vai criar aqui o banco de dados, aqui o DB-SQLite. E ele faz algumas configurações. Lucas, o que é isso? O Django, por padrão, ele já preza muito por segurança. Então, muitos desses apps aqui, muitos desses middleware, já tem configurações de segurança para você. Então, o Django é bom por isso. Ele tem 2 pontos positivos excelentes. Ele preza por segurança e ele também preza por facilidade, por coisa rápida. Ele não quer que você invente a roda. Então, a questão de aquele sistema lá de segurança, que é um controle de acesso, a questão de identificação, autenticação e autorização, o Django aqui ele tem uma coisa perfeita. Por quê? Porque ele não salva a senha dos usuários em texto claro no banco. Ele faz um salto, ele tem uma regra de hash lá que é excelente para questão de segurança, que ele já fez tudo isso aqui pra gente. Quando eu rodei esse migrate, ele fez essas configurações e criou o nosso banco de dados. Então, beleza, a gente já está com a estrutura aqui do Django pronta. Bora fazer esse deploy no GitHub para ver se tem algum problema? Vamos lá. Vou acessar aqui o meu GitHub. E já estou aqui na aba de criar o repositório. Vou criar aqui o repositório como divulgador. Vou atrelar aqui o usuário para mim. Vou deixar aqui como público. E eu vou criar esse repositório. Pronto. A gente pode usar já esses comandos aqui do GitHub que ele recomenda. Vamos fazendo. Git init. Mas antes eu esqueci de algumas configurações. Eu vou perdi que o meu banco de dados vá para o GitHub. Isso é um ponto que vocês têm que lembrar também. Nossa. Então, beleza. Vou agora rodar o git init. E agora eu vou fazer o deploy da minha aplicação. Já vou copiar esse comando aqui para facilitar. Vamos lá. Git add ponto. Quero que tudo vá. Coloca aqui configuração, config inicial. E aqui eu vou fazer os comandos que estavam lá do GitHub. Então, aqui para criar uma branch, para setar lá o ambiente e para fazer o deploy desse projeto. Então, show. Copiei. E beleza, já foi. Resta tudo aqui. Aí, lembra que eu falei da esteira de segurança? Então, olha, aqui no Actions, tá seguindo a esteira. Então aqui, ó, vamos lá. Ele tá configurando as coisas, beleza, ok, configurou o patch, instalou as dependências, rodou o Triv, que é o nosso SCA, e ele identificou algumas vulnerabilidades aqui, ó. Então, ó, a gente nem começou a desenvolver, mas se a gente seguisse por esse caminho aqui, essa versão do Django tem até vulnerabilidade crítica aqui. Então, ó, ele está dizendo, ó, na 4.1.9 já foi corrigida. Então, o que a gente vai fazer aqui?
E esse aqui também, ó, não sei nem se é verdade, aqui não tem. Mas eu vou atualizar o meu Django para que isso não ocorra. E aqui o Bent ele já encontrou uma vulnerabilidade. A gente só fez as iniciações básicas do framework e já foram encontradas a vulnerabilidade crítica na dependência na biblioteca do Django e já foi encontrado uma senha aqui em hardcode, que isso aqui também não pode. Tá até aqui, ó, no aviso do Django, ó, não use isso aqui em produção. Por quê? Essa secret key, se um atacante souber, ele pode fazer vários ataques. Com essa secret key é feito os hashes das senhas dos usuários, é feita a questão dos cookies, então tipo, isso tem que estar de forma protegida. Mas eu só queria mostrar aqui para vocês que, ó, já no início a gente já tem alguns problemas de segurança. Então, pra gente corrigir, eu vou usar a versão mais atual do Django. Vou ter que desinstalar primeiro. Install. Yes. E eu vou ter que instalar o Django. Beleza, está sendo instalado agora. Vamos rodar o Pico Freeze. De novo. Pô, aqui o Django está na versão 5.1. E agora, se a gente corrigindo vulnerabilidades da biblioteca. E se a gente fizer o push agora, vamos ver se mudou a esteira agora? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vulnerabilidades na versão que a gente tava. Vamos ver essa aqui agora. Então, olha, o que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu sou um desenvolvedor, eu sou de AppSec, e com o AppSec eu tenho que saber se esse output da ferramenta do SAST, se isso é um verdadeiro positivo ou um falso positivo. Então, eu como analista eu tenho que dizer, ó, isso aqui não se aplica, isso aqui se aplica, isso aqui tem que ser corrigido, isso aqui tem que ser priorizado. Todo esse processo é um processo de gestão de vulnerabilidades. Tem vulnerabilidades que eu não necessariamente preciso corrigir. E que isso tem que ser mapeado com o AppSec, o pessoal de risco e o desenvolvedor. Ele, o Django aqui do GitHub, ele não tem essa versão 5.1, a mais atual. Então vamos usar 4.2.15. 4.2.15. Vou desinstalar de novo. Tá instalando aqui. Beleza. Vamos fazer o push de novo. Aí beleza, acho que vocês vão me matar, mas eu tô fazendo aqui o deploy também. Mas é só a título de aprendizado. A gente usaria uma outra branch, por exemplo, para fazer isso. Mas só queria mostrar aqui rápido como é que funciona. Vamos lá. O Trivia aparentemente ele não encontrou nenhuma vulnerabilidade. Então aqui a gente já está protegido contra as vulnerabilidades das bibliotecas. E aqui o Ben está acusando aquele secret key. O que a gente pode fazer? A gente pode usar variável de ambiente. Mas eu vou fazer isso mais pra frente. Depois a gente vai corrigir isso aqui. Mas beleza. O que é que a gente agora tem que fazer? Eu quero construir a aplicação, o pingador. Então vamos lá. Eu vou criar um código HTML aqui simples. Lembra que a gente criou lá com o MKD? A gente criou na linha de comando. Agora eu vou aqui, ó, e vou criar um arquivo. Vou chamar de index.html. E vou criar aqui o projeto. Só para vocês verem como é que funciona uma estrutura de um arquivo HTML. Mostrando aqui. Beleza, aqui tem a estrutura HTML. Então, abre e fecha o elemento aqui. Então, show. Isso aqui é um HTML básico. E a gente vai configurar as rotas do Django agora. Então, beleza, eu vou ter que criar um arquivo aqui chamado urls.py. Já vou copiar e colar aqui o comando para ficar mais rápido. Mas aqui eu chamei a biblioteca e estou setando a rota.
E beleza. Deixa eu só mostrar alguns exemplos. Eu vou apagar isso aqui, não precisa. O que foi que eu fiz? Eu criei a rota que eu estou dizendo, ó, se você acessar o barra pingar, barra IP, você vai ter que colocar um IP aqui, vai chamar uma função chamada pingar. Essa função a gente vai ter que criar aqui agora, na views. Então vamos lá criar essa função. Vou importar OS para a gente realizar o ping. E vou criar a função aqui, ó. Def, pingar, request. Eu tô filando aqui, mas aqui é só criar uma função básica no Python, mas tipo, sei lá, a questão das funções do Django é bom você sempre acompanhar uma documentação, esse tipo de coisa. Então beleza. Vou criar aqui uma variável chamada command. Vou colocar o F aqui pra gente colocar o IP. Isso aqui é uma estrutura do Python. Número C1 IP. E aqui ó, vou usar o render para renderizar a página HTML. Aqui, render. Request. Aqui eu vou colocar o path do arquivo HTML. E aqui eu vou colocar o IP para ir junto. Beleza, a gente criou aqui a função na views, a gente setou aqui na URLs, só falta a gente configurar aqui na URL principal. A gente tem que chamar ele aqui. Então, eu vou adicionar um include, criar aqui uma nova rota, vou dizer, ó, que vai aqui na raiz, vai chamar aquela outra função lá, daquele urls.py que a gente criou em core. Então, vamos lá, inclua as rotas de core. Beleza, eu acho que aqui a gente já consegue, já está funcionando o programa. Vamos verificar. Já está funcionando aqui, ó. Se vocês verem, ó. Acho que ainda não, vamos ver. Para ele pingar. Ah, não rodou o programa porque aqui eu só coloquei o comando, mas tem que chamar a função, né? Então aqui eu estou chamando o sistema operacional e vou dizer, ó, roda esse comando aqui. Então agora, quando eu acessar aqui via navegador, vamos fazer. Vou terminar de rodar, vou rodar de novo. E foi feito o ping. Então, eu fiz aqui local, mas se eu fizer, sei lá, outro IP, ele pingou aqui também. Então a gente já tem uma prova de conceito que o nosso programa funciona. Lucas, tem alguns problemas? Vamos com calma. Vamos fazer o deploy no GitHub? Vamos criar uma branch, né, pra gente... Vou colocar aqui... A branch vai ser de prova de conceito. Fazendo ping no path, por exemplo. Então, aqui eu tenho que setar, né? Set string, aí que eu coloco POC, acho que foi o que eu coloquei. E aqui, ó, já fez o push. Então beleza, ele tá fazendo, tá seguindo. Essa esteira aqui, ele tá fazendo passo a passo e tá verificando. Pô, como tá as vulnerabilidades da dependência? Tá tudo ok? Como tá as vulnerabilidades do SaaS? Tá tudo ok? Tem que passar por essa esteira. E o AppSec ele vai ser responsável por analisar essa esteira. Então, beleza, ele já encontrou outra vulnerabilidade alta aqui, ó. Ele tá dizendo, ó, está startando um processo de shell. Isso aqui tem uma possível injeção. Será mesmo que tem uma possível injeção? Então vamos lá.
desliguei o servidor, vou ter que ligar novamente. E pronto, foi feito o ping aqui. Mas o que um atacante faria para tentar explorar essa vulnerabilidade? A gente sabe aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês já sinais de vulnerabilidade. Então, quais seriam esses sinais? Esse primeiro aqui, ó, tá rodando uma shell. Por exemplo, como o Bento ele já avisou, pô, tem alguma coisa estranha. Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem, mas depois dê uma olhada, mas tem formas de rodar meio que dois comandos ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente coloca o ipvali e vai colocar um pipe e vai colocar um ls, por exemplo. E ver o que vai acontecer aqui no servidor. Antes ele mostrava o ping, certo? Mas agora ele tá listando os diretórios para acessar o pipe. Então aqui eu já tenho uma injeção, aqui eu já posso tentar migrar para o RCE. Tem algumas proteções que o Django tem, mas caso você consiga burlar e vai passar isso, você vai conseguir, sei lá, ter uma shell reversa, etc. Então, mas aqui a gente já consegue mandar comandos. Se eu quiser criar arquivos, se eu quiser deletar arquivos, eu já consigo através dessa shell. Então, pô Lucas, você está me mostrando aqui que está tendo um injection. Como é que corrige o injection? A gente tem que aplicar um controle, a gente tem que fazer a sanitização. E o que seria a sanitização aqui? A gente vai dizer, ó, o usuário não pode colocar qualquer coisa não. O usuário não pode colocar um pipe. O usuário não pode colocar um LS. Eu quero que seja um IP. Porque é a nossa regra de negócio, nosso projeto. Lucas, mas se eu tiver uma shell que, sei lá, o usuário pode digitar o que quiser, eu quero que ele execute comando do servidor. Tem como proteger isso? Cara, é uma coisa muito específica. Você tem que ver, analisar risco, mapear o que pode ser o impacto do negócio. Mas aqui, nessa situação, a gente consegue aplicar um controle direto, que é um pattern, um regex aqui, para ser enviado somente IP. Então, beleza. A gente consegue fazer isso aqui. Então, vamos corrigir. Mas antes eu queria mostrar aqui, ó. Sei lá. IP. E eu quero também o output da ferramenta. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada output. E vai vindo o resultado aqui da nossa shell. Eu vou usar a subproxies agora, que é mais... Ele é mais tranquilo. Vou usar aqui o subproxy. Eu vou mudar aqui o render para ele pegar o resultado do comando aqui, ó. Ele não... Aqui. Estou usando subproxy, é uma outra função do Python que serve para você rodar as funções de sistema. Mas beleza, estou usando aqui de uma forma totalmente segura. Show! Vou pegar aqui o resultado do output, então bora lá. Eu apaguei o path. Então coloco aqui core barra index. Isso aqui que vocês estão vendo não pode existir em produção também não. Isso aqui é porque o debug do Django está ativado. Então se vocês virem isso em produção, isso aí já é uma vulnerabilidade de misconfiguration. Então vocês têm que reportar esse corrigido também. Beleza. Eu fiz o ping aqui, né? Consigo fazer o ping, eu tenho um retorno aqui. E se eu botar o pipe, não, ls, eu consigo ver como atacante as pastas e os arquivos do sistema. Então, isso aqui a gente já tem agora um injection, a gente consegue listar os diretórios do sistema. Então, Lucas, beleza, eu já sei que isso é um problema, mas tem outras formas de explorar isso que eu posso estender mais em outro vídeo. Já sei que isso é um problema. Como é que eu corrijo isso? Então, você vai ter que limitar o que o usuário pode mandar como IP, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função, vocês podem usar esse injection aqui, tá dizendo, ó, não sei se vocês sabem a estrutura do IP, mas tem que estar lá 162 ponto tal ponto 1, tá ligado?
Então, eu construo aqui um regex para validação IP válido e eu vou fazer simplesmente assim, ó. Se for um IP válido, execute a minha função. Então agora eu não consigo mais visualizar o diretório, que agora está com a o código foi sanitizado, o código foi limpo, foi protegido. Então isso é uma das formas de eu evitar a injeção. Eu tenho que limitar o escopo do que um atacante ele pode fazer. Posso tratar, sei lá, impedir pipe, maior que, menor que, todo esse tipo de coisa para deixar a sua aplicação de forma segura. Aqui deixei para somente via IP, no caso, e a gente já conseguiu proteger isso, mas o Bennett ele vai continuar alertando. Aí teria que marcar como falso positivo, que não se aplica mais. Beleza, vê quanta coisa a gente já viu. A gente já viu questão de injeção, a gente já viu configuração incorreta. Eu vou mostrar aqui como corrigir do debug throw. Quando você usa empresas, trabalha em empresa, você tem um ambiente de desenvolvimento, homologação. Então, você precisa criar regras para cada ambiente desse. Eu vou aqui no set. Aí teria que, se for desenvolvimento, fique true, mas se for produção, fique false. O que isso vai fazer? Eu coloco aqui isso aqui, só de eu colocar isso aqui já é uma vulnerabilidade, sei lá. Teria que limitar aqui em P. Agora se eu errar o path, o not found, ele não dá mais detalhes sobre os paths corretos, ele não dá detalhes também sobre configuração de banco, etc. Tem muita coisinha ali que você dá para tirar do debug. Então aqui você já corrige essa vulnerabilidade. E uma outra coisa que a gente falta ver é do secret key, que a gente pode usar o variável de ambiente para corrigir isso. Então eu vou pegar aqui o código para corrigir e a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então espera só um segundinho. Então beleza, eu voltei aqui. E agora vamos corrigir essa vulnerabilidade aqui do secret key. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro a gente vai apagar essa senha, no caso, e vamos gerar outra coisa. Se você fez o commit dessa senha no GitHub, fez algumas coisas por request, tem todo um processo para tirar e é chato. Muitas vezes é melhor você rotacionar essa chave, então você vai trocar por outra. Então, beleza, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei uma linha de código para que ele pegar essa secret key da variável de ambiente. Lucas, esse processo aqui das senhas, ele é para impedir o hacker de acessar, mas se eu tivesse um RC, ele conseguiria ler o secret, conseguiria. Essa questão de tirar a senha de código é muito mais por segregação de responsabilidade. Então, tipo, o desenvolvedor ele não pode ter acesso a dados de produção. Tem outra pessoa que é responsável, normalmente é o CRE que faz essa manutenção, essas configurações de ambiente, mas isso aqui é para aplicar a segregação de função, no caso. Então, aqui você pode usar, sei lá, env, variável de ambiente, você pode usar o KMS da AWS, você pode usar várias outras ferramentas de gestão de credenciais. Então, beleza. Eu peguei aqui para pegar da variável de ambiente e agora eu preciso criar essa nova cena. Eu vou criar aqui um arquivo chamado django.secretkey. Vou rodar aqui já, mas ó, tô dizendo, ó, echo para ele jogar isso aqui e jogar pro arquivo chamado django.secretkey. E aqui para criar uma senha aleatória. Então, nem quem tiver acesso ao histórico aqui do projeto vai saber que senha é essa, só acessando a senha aqui. Você vai ver que a senha está aqui, ó. E o que você vai fazer aqui? Você não esqueça de colocar esse Django no GitIgnore, porque se você fez isso, você já queria que não fosse pro GitHub, e agora você iria jogar de novo pro GitHub, não pode, então você teria que fazer isso aqui. E beleza. Com isso aqui a gente corrigiu já as duas vulnerabilidades. Agora a gente só precisa configurar o GitHub para criar e acessar uma secret key dessa. Que a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Então, valeu pessoal, muito obrigado.